Senhoras e senhores magistrados, não levem muito a sério esta saudação que foi feita a mim, porque ela é feita com o coração e, evidentemente, há uma dose grande de exagero. É realmente com grande emoção que eu falo para jovens juízes. Não há nada mais difícil, não há nada mais complexo na vida do que julgar os outros. Mas o que me parece da maior importância é que esses que vão julgar os outros estão sendo formados para isso. E como foi exposto no vídeo de abertura dessa sessão, não são formados tecnicamente apenas, são formados eticamente. De que modo alguém pode julgar os outros se é incapaz de se julgar a si mesmo? Ora, esse julgamento, cada vez mais na história, ele passa a se fazer com base no grande princípio da dignidade da pessoa humana. É algo que nós deveríamos ensinar desde muito cedo aos nossos filhos e netos, aos meus queridos netinhos. Todo ser humano nasce livre e igual aos demais em dignidade e direitos. Será que realmente, no fundo do nosso coração, em casa, com as empregadas domésticas, no tribunal, com os funcionários, fora do tribunal, com os pobres que encontramos aos milhares por aí, nós temos essa mesma consciência de que eles nasceram livres e iguais a cada um de nós? Pois é isto o que as escolas da magistratura devem, antes de mais nada, ensinar. Ora, no campo do direito do trabalho, esse ensinamento é não só óbvio, mas muito mais fácil, porque o direito do trabalho é o único ramo do sistema jurídico inteiramente construído à base de direitos humanos. O direito do trabalho começou, como todos sabem, ligado à empresa capitalista, e ele continua intimamente ligado à empresa capitalista. A empresa capitalista sempre se caracterizou, desde a sua origem histórica, na Baixa Idade Média, pela completa submissão ao poder decisório definitivo dos titulares do capital. A realidade do poder é essencial e constante na empresa capitalista. Isso já é um primeiro ensinamento aos juízes do trabalho. Não de acordo com aquilo que sempre lhes dizem aqueles que querem fugir dos grandes mandamentos do direito do trabalho. Não! O contrato de trabalho não torna patrão e empregado iguais. Não. Porque não elimina o poder do patrão. E toda vez que nós nos encontramos com uma relação humana de poder, é preciso levar em conta aquela verdade eterna anunciada, entre outros, por Montesquieu. Todo aquele que detém poder é levado
a abusar do poder. Não se trata, portanto, para o juiz do trabalho, de estabelecer essa situação de imparcialidade entre as partes, reclamante e reclamado. Essa imparcialidade é típica de uma relação comutativa no direito civil, comprador e vendedor, locador e locatário. No direito do trabalho, não. Há alguém que tem poder e há um outro personagem que se submete ao poder. Os principais limites ao exercício do poder empresarial capitalista não se encontram na natureza. Eles foram criados pela ordem jurídica a partir da segunda metade do século XIX. Essa foi a origem do direito do trabalho. Acontece que a eficácia desses limites jurídicos varia de um país a outro, conforme a mentalidade coletiva e os costumes sociais consolidados na história. Isso é outra grande realidade que não se ensina nas faculdades de direito, mas que é fundamental para que o direito seja aplicado. Direito não é norma apenas. Não é um conjunto de normas abstratas. As normas por si mesmas não se aplicam, elas não se impõem. Para impô-las, é preciso um poder. Mas esse poder, que obviamente deve ser republicano, democrático e submetido às normas, principais normas jurídicas, esse poder, ele é sempre interpretado, confrontado ou assumido de acordo com a mentalidade coletiva. O que é a mentalidade coletiva? É o conjunto das opiniões, dos valores preferenciais, das crenças, inclusive religiosas, e até mesmo dos preconceitos dominantes na sociedade. Todos nós, sem exceção, somos tributários dessa mentalidade coletiva. Ela funciona como uma espécie de subconsciente freudiano. O juiz de direito, as senhoras e senhores, quando forem julgar uma causa, dependendo do assunto, antes de dar a sua sentença, já julgaram pelo impulso da mentalidade individual. O que é preciso, portanto, em primeiro lugar, como foi dito aqui muito bem pelo desembargador Dallazen, ter essa noção de psicologia judiciária, saber, entender quais são as nossas crenças, as nossas opiniões, os nossos preconceitos e saber julgar tudo isso à luz dos grandes princípios dos direitos humanos. Ora, cada país tem a sua mentalidade coletiva predominante, que é forjada no curso da história. E, portanto, ela não se modifica rapidamente. No Brasil, essa mentalidade coletiva sofreu, desde o descobrimento, a influência predominante de uma instituição cujos efeitos até hoje perduram: a escravidão legal. Comecemos, portanto, a refletir sobre essa realidade histórica. No Ocidente, o trabalho assalariado surgiu durante a Baixa Idade Média, com o nascimento da economia capitalista. Antes da economia capitalista, ou seja, até a Alta Idade Média, séculos 10 e 11, praticamente não havia trabalho assalariado. O que havia? Havia escravidão e havia a servidão da gleba.
E o trabalho, mesmo assalariado ou não assalariado, ele sempre teve uma conotação pejorativa, uma conotação semântica de instrumento de tortura. Tripalium era um instrumento de tortura, e daí é que vem trabalho. A ideia de contratar trabalhadores livres mediante o pagamento de uma remuneração em dinheiro, salário, começou a ser difundida no seio da burguesia mercantil, isto é, dos comerciantes que habitavam os burgos livres, daí a sua noção de burguesia, fora do domínio feudal. Depois, tal prática passou a ser imitada no campo como forma de se corrigir as deficiências da produção agrícola no sistema de servidão da gleba. Pois bem, é exatamente por isso como o trabalho apareceu como uma espécie de prosseguimento ou contraponto da servidão da gleba, que Hugo Grocio, no século XVI, referiu-se à condição do trabalhador assalariado como servitus imperfecta, ou servitus operis, em comparação com a servitus glebe. O que significa isso? O servo da gleba, ele estava vinculado não ao senhor feudal, mas à gleba de terra. Ele era uma parte da gleba de terra. Quando a terra era vendida, o servo era vendido juntamente com ela. E isto foi reproduzido nos primeiros estabelecimentos comerciais dos burgos livres, com trabalho assalariado. O trabalhador assalariado era parte do estabelecimento. Vendida a casa comercial, ele ia junto. Até, porém, o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, o trabalhador assalariado, o trabalho assalariado envolveu um número insignificante de pessoas, em comparação com a servidão da gleba e o trabalho escravo. O trabalho escravo passou a ser largamente utilizado pelo sistema de capitalismo mercantil com a abertura do processo de colonização em terras americanas, asiáticas e africanas a partir do século XVI. A escravidão utilizada pelo sistema capitalista na era moderna foi bem diversa da que existiu no passado. Contrariamente às experiências escravocratas antigas, seu objetivo consistiu em fazer funcionar empresas de agronegócio e de mineração voltadas para a exportação. O nosso país, como se sabe, surgiu como um grande produtor de açúcar, o maior produtor de açúcar até meados do século XVII. Não foi por outra razão que houve a invasão do Nordeste pelas forças holandesas. O açúcar brasileiro, até meados do século XVII, foi a commodity de maior valor no comércio internacional. E nessas usinas de açúcar, como depois se verificou, a organização do trabalho era tão estrita e rigorosa como nas primeiras fábricas industriais da Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. De acordo com estimativas dos historiadores, de 1492, a data da descoberta da América, a 1870, entre um mínimo de 9 milhões e meio e um máximo de 12 milhões e 700 mil africanos foram transportados para o Novo Mundo. O Brasil, segundo estimativas concordantes, recebeu cerca de 40% desse total. Foi o país que mais recebeu escravos africanos nas Américas. A persistência desse colossal tráfico negreiro
deveu-se ao fato de que os escravos africanos, desde meados do século XV, tornaram-se um apreciável objeto de mercancia. Eles eram negociados em troca de ouro. E os portugueses descobriram o valor do escravo africano como mercadoria. O lucro obtido na aquisição de escravos para a revenda era exorbitante. E grandes fortunas no Brasil foram feitas a partir do tráfico negreiro. Os quase 4 séculos de permanência da escravidão legal no Brasil produziram vários efeitos negativos, que podem ser resumidos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, e aí peço mais uma vez a todos que ponham, não digo a mão na consciência, mas os olhos da consciência. Desprezo geral das classes ricas pelo trabalho subordinado, em especial o trabalho físico. Entre os trabalhadores manuais, esse desprezo consolidou-se no costume de jamais se procurar realizar um trabalho bem feito e acabado. Quantas e quantas vezes nós nos queixamos, que obra mal feita, não já se viu. Todas as obras públicas desse país, até o século XX, foram feitas por escravos. De que maneira eles iam trabalhar de modo aperfeiçoado, consciencioso, sob o chicote dos feitores. Segundo efeito, o prestígio das profissões liberais, consideradas ocupações próprias exclusivas das classes superiores. Entre nós, como todos sabem, o título de doutor é quase que um título de nobreza. Em todas as cidades do Brasil, quando se vai estacionar um carro na rua, sempre aparece alguém para cuidar do carro, que já se chama doutor, põe aqui e tal. Etc. Todos nós somos doutores. No Brasil, a doutorice é uma espécie de epidemia. Terceiro efeito da escravidão, profundo preconceito racial. Não digam, por favor, que não temos preconceito racial. Todos temos. Ele pode ficar encoberto. Ele pode ser, de certa forma, enganado dentro de cada um de nós. Ele existe. Por que existe? Porque ele vem desde o tempo de criança. Desprezo pelos pobres, tidos igualmente como seres inferiores. E isso levou, entre os pobres, a uma atitude de subserviência, somente rompida por esporádicas explosões de protesto. Em contraste, a consagração como verdadeiros pais dos patrões e chefes políticos que protegem ou fingem proteger os trabalhadores e os pobres em geral. Isso explica porque o trabalho assalariado teve tantas dificuldades em ser reconhecido e protegido no Brasil, pois somente no início do século XX, com o rápido aumento do número de trabalhadores europeus, sobretudo italianos e espanhóis, importados para substituir a mão de obra escrava, que a condição dos assalariados começou a ser levada a sério. Para tanto, muito contribuíram as greves gerais operárias de 1907 e 1917. Esta última, iniciada em São Paulo e rapidamente propagada para o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, representou um marco na nossa história do trabalho e da vida operária. Tal como nas rebeliões de escravos anteriores, essas greves foram reprimidas no sangue. E na greve de 1917, todos os grevistas que a polícia encontrava eram presos e não eram levados para uma prisão sedentária. Eles eram colocados em trens da Companhia Paulista de Estrada de Ferro ou da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro
trens de carga, que circulavam pelo estado de São Paulo sem parar. Qual a consequência disso, doutores magistrados? Pensem um pouco como advogados. O que os senhores fariam para libertar esses presos? Ora, o habeas corpus. Sim. Mas pedido a quem? A que juiz? Quando esses grevistas estavam em circulação permanente, não havia juiz competente para receber um pedido de habeas corpus. Quem inventou isso foi o secretário da Segurança da época do Estado de São Paulo, que se chamava Washington Luiz Pereira de Souza. Para se ter uma ideia das condições de semi-escravidão em que se desenvolvia a época do trabalho assalariado, basta considerar o fato de que entre as reivindicações dos grevistas de 1917 constavam as seguintes, notem bem: abolição do caráter criminoso das associações sindicais. Constituir uma associação de operários era em si um crime previsto na consolidação das leis penais. Extinção do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas e oficinas. Vedação do trabalho noturno para as mulheres e os trabalhadores menores de 18 anos. Jornada de 8 horas, quando ela era na generalidade de mais de 13 horas. Aumento em 50% do salário por trabalho extraordinário. Como todos sabem, essas reivindicações só começaram a ser atendidas a partir da Revolução de 30. E os sindicatos só foram admitidos também a partir de 30. Mas com uma condição que permanece até hoje. É o espírito do fascismo. Ou seja, há sindicatos de trabalhadores, sindicatos de patrões. E, dentro de cada sindicato, como está sendo hoje cada vez mais reconhecido, prevalece o espírito oligárquico. Há sempre uma minoria que se auto-perpetua no poder. A atual incidência da escravidão no Brasil, veja lá, é algo em que pouca gente comenta. Em outubro de 2011, a Organização Internacional do Trabalho divulgou um relatório no qual consta haver cerca de 20 mil pessoas trabalhando no Brasil em condições análogas às de escravos, sendo 81% delas negras. No mesmo relatório, a OIT declara que quase 60% das pessoas encontradas nessa situação já haviam anteriormente trabalhado como escravos. Como sabido, essa situação de trabalho escravo é muito comum nos domínios rurais ligados à agroexportação e nas grandes metrópoles com a exploração de trabalhadores estrangeiros no setor de tecelagem. Além disso, outro legado acerbo da escravidão multissecular no Brasil é a persistência do trabalho infantil, bem como, até há pouco, a deficiente proteção do trabalhador doméstico. Segundo dados do censo de 2010, o número de crianças de 10 a 13 anos exploradas como trabalhadoras passou em todo o país entre 2000 e 2010 de 700 mil a 710 mil. Como se trata aí de uma prática ilegal e mesmo criminosa, não é difícil imaginar que esses dados são modestos, são inferiores à realidade. Pode-se dizer que até o século XX, por outro lado, o trabalho doméstico foi realizado no Brasil por escravos, sendo o modelo da antiga servidão ancilar. O peso dessa tradição explica o fato de que os trabalhadores domésticos, mulheres, em sua quase totalidade, só vieram a ter direitos oficialmente reconhecidos com a Constituição Federal de 88. Ainda assim, em situação inferior à dos demais trabalhadores,
até o advento da Emenda Constitucional número 72, de 2 de abril último. Com base nesse background terrível, mas que nós nunca aprendemos nas escolas do Brasil, nem mesmo nas escolas públicas, nunca, jamais foram ensinados os horrores da escravidão no Brasil. Com base nesse background, vamos refletir um pouco sobre o possível aperfeiçoamento do direito do trabalho brasileiro. Eu me proponho a discutir 3 itens. O aperfeiçoamento das políticas públicas relativas aos direitos econômicos, sociais e culturais. O aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico trabalhista em relação ao direito internacional. E, finalmente, sugestões de aprimoramento do direito do trabalho no plano interno. Vamos começar pela necessária coordenação das políticas públicas relativas aos direitos econômicos e sociais. No levantamento efetuado pela Organização Mundial do Trabalho em 2010 sobre as políticas sociais em 184 países, verificou-se que os trabalhadores brasileiros encontravam-se menos protegidos do que na média do conjunto dos países, não apenas ricos, mas também emergentes. Entre outros fatos, constatou-se que o Brasil figura entre os países que menos protegem os trabalhadores contra o desemprego. Ou seja, a declaração constitucional de que a ordem econômica e social tem por princípio a busca do pleno emprego, artigo 170, inciso 8º, não passa de uma declaração meramente ornamental. Essa situação de atraso, no meu entender, é causada, antes de tudo, pela falta de coordenação da política trabalhista com o conjunto das demais políticas públicas relativas aos direitos econômicos, sociais e culturais. Com efeito, nunca é demais assinalar que a proteção do trabalhador depende primordialmente da existência de uma política pública, isto é, de um programa de ação estatal, elaborado com base em um planejamento a médio e longo prazo, sendo incontestável que no quadro desse planejamento a política trabalhista deve estar coordenada a todas as demais políticas públicas relativas aos direitos econômicos, sociais e culturais. Eu estou saindo um pouco do plano do direito do trabalho, que os senhores vão julgar, mas é preciso ainda aí que os magistrados do trabalho abram os olhos para a realidade total do mundo do trabalho e não fiquem de olhos cravados apenas nos autos. Tomemos, por exemplo, o direito ao trabalho, constante da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ratificado pelo Brasil. O direito ao trabalho diz respeito não apenas à busca do pleno emprego no campo do trabalho assalariado, mas também à realização das condições socioeconômicas indispensáveis para que cada pessoa possa dedicar-se a um trabalho autônomo de sua preferência. Se uma pessoa muito pobre, paupérrima, tiver conhecimento de um juiz do trabalho, porque a mãe dessa criança pobre trabalha como doméstica na casa de um juiz do trabalho, quem sabe essa criança vai ter essa ideia súbita, né? Eu quero ser juiz, eu quero ser como o doutor fulano, etc. De que maneira essa criança vai conseguir chegar até lá? Talvez para vocês o caminho tenha sido fácil, mas para aqueles que estão no rés do chão, ele é dificílimo, ele é quase intransitável. Então, como eu dizia, é evidente que o objetivo
busca de pleno emprego somente será alcançado por meio de uma política pública abrangente e duradoura. Algo de semelhante sucede em matéria de adequada proteção contra acidentes do trabalho ou moléstias profissionais. Não é possível enfrentar isto sem uma política de saúde, uma política de educação séria e consequente. Por outro lado, como implementar uma política de formação profissional de trabalhadores sem um sistema desenvolvido de educação pública, que nunca existiu no Brasil? Não é por outra razão, aliás, que os direitos fundamentais do trabalhador vêm declarados na Constituição de 88, no capítulo 2º do título 2º, consagrado aos direitos sociais, juntamente com o direito à educação, à alimentação, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à maternidade, à infância e à assistência social. É de elementar evidência que a adequada proteção da pessoa humana no mercado de trabalho depende não só do reconhecimento de direitos propriamente trabalhistas, mas também do direito à proteção da saúde, do direito à educação, à cultura e ao lazer, do direito a uma justa previdência social, além do reconhecimento de outros direitos sociais, não previstos explicitamente na Constituição, como, por exemplo, a existência de um adequado sistema de transporte público urbano, uma das causas da rebelião espontânea popular de junho passado. Ora, entre nós, ainda como herança maldita da escravidão, os direitos socioeconômicos fundamentais dos estratos pobres da população sempre foram concedidos pelas autoridades públicas caso a caso, em geral na sequência de movimentos de protesto, quando não foram outorgados por alguns governantes de índole populista como meros favores políticos, jamais como direitos. Aliás, o pobre nesse país é outra noção fundamental que as senhoras e os senhores têm que aprender, se é que já não aprenderam. O pobre não sabe o que é direito. Ele não tem noção do que é direito. Para ele, são favores, jamais exigências. Como é que o pobre pode entender que direito é uma exigência, se quando ele faz uma mínima exigência, um trabalhador doméstico, como trabalhador numa empresa, ele é posto no olho da rua, quando não com um pontapé nas traseiras. Se quisermos, portanto, avançar no ritmo de uma digna proteção dos trabalhadores nesse país, deveríamos iniciar pela reforma profunda de nossa estrutura estatal, instituindo órgãos de previsão e planejamento autônomos em relação aos poderes clássicos do Estado, notadamente em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Tais órgãos seriam compostos não apenas por agentes públicos, mas também por representantes de empresários e trabalhadores, e sua principal função consistiria na elaboração de planos de médio e longo prazo a serem aprovados pelo Congresso Nacional e executados pelos governos. Vejamos agora o segundo item, que é o aperfeiçoamento do direito do trabalho brasileiro em relação ao direito internacional. E aqui eu quero, mais uma vez, chamar a sua atenção para outro fato da maior importância. Todos aqueles que se formam em direito nesse país, todos os profissionais do direito nesse país, têm um conhecimento superficial, quando não uma ignorância completa do direito internacional. Ora, meus caros, a humanidade avança cada vez mais para a união. Hoje, os grandes problemas mundiais, a crise econômico-financeira deflagrada em 2008, a
destruição sistemática da biosfera, a fome no mundo. Em cada 5 segundos, uma criança de menos de 10 anos morre de fome. Esses problemas só poderão ser resolvidos por uma organização política mundial. É preciso, portanto, começar a trabalhar dentro de cada país no sentido de superar a soberania estatal. Não, nós não somos ilhas nesse arquipélago humano. Nós fazemos parte da humanidade. Nós não somos o centro do mundo. Nós somos uma parte do todo, e esse todo está sofrendo cada vez mais de questões, de problemas que não podem ser resolvidos unilateralmente. No plano da adequação do nosso direito do trabalho às normas internacionais, põem-se 2 questões relevantes. A primeira delas concerne a posição no quadro do nosso ordenamento jurídico das convenções internacionais do trabalho ratificadas pelo Congresso Nacional. A segunda diz respeito à aplicação imediata de convenções dessa natureza pelo Poder Judiciário, sem a exigência de lei regulamentar, o que implica, é escusado dizê-lo, que os juízes conheçam o direito internacional do trabalho. Tradicionalmente, nossas constituições dispõem que a especificação dos direitos e garantias fundamentais não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. A Constituição de 88, em disposição inovadora, acrescentou aos direitos e garantias por ela especificados os que forem objeto de tratados internacionais em que o Estado brasileiro seja parte. Portanto, esses tratados internacionais não precisam ser especificados na Constituição. Eles têm o mesmo nível constitucional dos direitos e garantias declarados na Constituição. Em dezembro de 2004, contudo, e vejam o que é o Brasil, né? A emenda constitucional número 45 introduziu mais um parágrafo ao artigo 5º, o atual parágrafo 3º, para especificar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Não preciso lembrar aos senhores que esse procedimento é o de aprovação de emendas constitucionais. Ora, a contradição entre esses 2 parágrafos do artigo 5º é flagrante. Pelo disposto no parágrafo 2º do artigo 5º, os tratados internacionais sobre direitos humanos, aceitos pelo Brasil, referendados pelo Congresso Nacional, adquirem de pleno direito um nível constitucional, conforme determinado, ao contrário, pela emenda constitucional número 45, só adquirem nível constitucional os tratados internacionais de direitos humanos referendados de acordo com aquelas exigências de 2 turnos, 3/5 pelos membros do Congresso Nacional. Acontece que a norma do parágrafo 2º permanece em vigor. Ela não foi revogada pela emenda 45. Em consequência, a única interpretação admissível para disposto no atual parágrafo 3º, qual é? É uma regra procedimental que não afeta a interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos anteriormente ratificados pelo Brasil. Ou seja, ela só vale para o futuro. A última convenção da OIT adotada pelo Brasil
foi a de número 185, em 2003, sobre documentos de identidade da gente do mar. Ou seja, no campo do direito do trabalho, ainda não houve ocasião de se discutir a aplicação do disposto no novo artigo, novo parágrafo 3º do artigo 5º. De qualquer forma, a partir da promulgação dessa emenda constitucional 45, os tratados internacionais de direitos humanos não referendados pela forma por ela estabelecida, passam a vigorar, ou passariam a vigorar, como normas ordinárias e não como disposições constitucionais. O que significa o quê? Que eles poderiam ser revogados ou enfraquecidos. Ora, e aí eu estou enfrentando a turbamulta. Essa conclusão hermenêutica não pode a todas as luzes ser admitida, pois ela viria ferir frontalmente o princípio fundamental da irrevocabilidade dos direitos humanos. O fundamento, em última instância, para a vigência de direitos humanos é a convicção larga e amplamente estabelecida na comunidade das nações de que a dignidade da condição humana exige o respeito a certos bens ou valores éticos em qualquer circunstância, ainda que não positivados no ordenamento estatal ou em documentos normativos internacionais. Entendam, hoje, sobretudo a partir da Constituição Alemã de 1949, os direitos humanos estão sempre acima do direito positivo, nacional ou internacional. Quando eles são positivados, eles passam a ser chamados direitos fundamentais. Pois bem, eu entendo, por conseguinte, que nenhuma espécie de direito humano objeto de tratado internacional ratificado pelo Congresso Nacional, anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 45, pode ser suprimida ou substancialmente enfraquecida por norma posterior, interna ou internacional. A segunda questão, referente à adequação do nosso direito laboral às normas internacionais, concerne a forma de aplicação no Brasil das convenções internacionais do trabalho. A esse respeito, dispõe a Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 5º, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, vale dizer, sua eficácia concreta independe da edição de norma regulamentar. Em tais condições, os órgãos da Justiça do Trabalho são plenamente legitimados a aplicar diretamente as convenções internacionais definidoras de direitos e garantias trabalhistas, ainda que tal aplicação não seja requerida, seja pela parte, seja pelo Ministério Público do Trabalho. Uma razão a mais, minhas caras senhoras, meus caros senhores, para que se estude, não digo todos os dias, mas todas as semanas, o direito internacional do trabalho. Quais são agora os aperfeiçoamentos desejáveis do direito do trabalho brasileiro no plano interno? Em primeiro lugar, eu quero me referir ao regime repressivo aos crimes contra trabalhadores. Como já lembrei, a escravidão ainda não foi de todo eliminada em nosso país. É desnecessário assinalar que se trata de prática a ser reprimida sem concessões. Ora, isso implica a combinação de penas adequadas a todos os autores de tais delitos, vinculado ao eficiente funcionamento do aparelho judiciário. Entendo assim que, no concernente não só ao crime definido no artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga de escravo, mas também aos delitos capitulados nos artigos 197 e 198 do mesmo Código, atentado contra a liberdade do trabalho, atentado contra
a liberdade do contrato de trabalho, o legislador deveria ampliar o rol dos autores, a exemplo do disposto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que estabeleceu sanções penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Nessa lei, com efeito, a autoria dos crimes foi estendida ao diretor, administrador, membro de conselho de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Nós estamos aqui tocando em que mesmo? Nesse problema ultra espinhoso para a justiça do trabalho, em confronto com a maioria empresarial do Congresso, a terceirização do mercado de trabalho. Isso já existe, essa repressão, no campo do direito ambiental. Por que não no direito do trabalho? Além disso, quebrando o inveterado dogma do direito penal, a citada lei reconheceu igualmente a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Meus caros, cada vez mais na sociedade de massas há uma despersonalização. Aliás, no caso da empresa capitalista, houve até uma reviravolta, digamos assim, de entidades metafísicas. Como assim? É simples. O trabalhador na empresa capitalista sempre foi e continua sendo vendável, é uma mercadoria. Ele é comprável ou vendável. E hoje, cada vez mais, com a progressiva exclusão social, ele é um peso morto. A empresa capitalista, ao contrário, o que ela é mesmo? É uma pessoa jurídica. Ela não é coisa, ela é pessoa. A ampliação da responsabilidade criminal por si só, infelizmente, não será uma medida bastante para reprimir adequadamente os delitos contra trabalhadores. É indispensável ainda tornar mais eficiente o sistema judiciário. Nesse sentido, parece-me recomendável transferir para a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho a competência relativa aos processos referentes aos crimes acima que eu acabei de indicar, bem como todos os outros delitos contra a organização do trabalho, capitulados no título 4 da parte especial do Código Penal. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, pela sua própria natureza, são instituições muito mais aptas a atuar nesse campo do que o Ministério Público e a Justiça Estadual. Segundo item, e aqui há uma espécie de reviravolta, o caráter antirrepublicano da greve nos serviços públicos. Vamos refletir. O que é o princípio republicano? A república não é apenas um regime em que o chefe de Estado é eleito, ele não herda o cargo. Isto é um detalhe. A república, desde os romanos, é um regime político em que o bem comum do povo, como é que se chamava mesmo em Roma? Res publica. O bem comum do povo está sempre acima dos interesses particulares de indivíduos e de grupos sociais e até mesmo da burocracia estatal. Se a prestação de serviços públicos constitui um dever do Estado,
e se exerce diretamente em benefício do povo, a transposição nessa área do direito de greve, conforme previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, representa uma evidente distorção do princípio republicano. Na relação de emprego público, ou melhor, na relação de emprego relativa ao serviço público, empregador não é o povo, é o Estado, ou a empresa concessionária da prestação de serviço. Não obstante, é o povo o principal prejudicado pela paralisação do serviço público e manifesta a violação do princípio republicano, pois o interesse particular, respeitável, digno de proteção, mas interesse de um grupo particular, sobreleva ao bem comum do povo. Já em si mesmo, aliás, a prestação de serviço público mediante concessão administrativa a empresas particulares revela-se dificilmente compatível com o princípio republicano, uma vez que em regime capitalista a busca do lucro empresarial prevalece logicamente sobre a realização do bem comum do povo. É imperioso, por conseguinte, substituir a greve por outras formas de garantia dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, a correção inflacionária obrigatória de vencimentos ou salários em períodos fixados por lei, além da obrigatória arbitragem em curto prazo dos conflitos de trabalho no serviço público, por meio de comissões compostas de representantes das partes em conflito, sem prejuízo da decisão judicial em definitivo. Terceiro e último ponto, a participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão da empresa empregadora. Em seu artigo 7º, inciso 11, a Constituição Federal declara como direito dos trabalhadores participação nos lucros ou resultados desvinculada de remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Ainda aí, a nossa Carta Constitucional seguiu a velha tradição de declarações normativas meramente retóricas, sem nenhuma vigência efetiva. A regulamentação do dispositivo constitucional só veio a ocorrer com a Lei 10.101, promulgada em 19 de dezembro de 2000, ou seja, 12 anos após a entrada em vigor da Constituição. E ainda aí, então, só no tocante à participação nos lucros. Pelo disposto nessa lei, a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa empregadora será objeto de negociação. Ora, bolas, será mesmo objeto de negociação? Nós estamos entre partes iguais? Entre vendedor e comprador? Entre locador e locatário? Como se sabe, o que é óbvio, não para o legislador brasileiro, que na empresa capitalista todo poder pertence aos donos do capital e que nenhum titular do poder em qualquer setor social dele abre mão voluntariamente, é óbvio que submeter à negociação o direito constitucional dos trabalhadores à participação nos lucros empresariais significa, como a realidade bem o demonstrou, a negação pura e simples desse direito. Não há a menor dúvida de que nos deparamos aí com um autêntico descumprimento de preceito fundamental, passível, senhores advogados, que eventualmente possam me ouvir, passível de correção mediante um instrumento judiciário da arguição de descumprimento de preceito fundamental, artigo 102, parágrafo 3º, aliás, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com efeito, todos os incisos do artigo 7º do texto constitucional dizem respeito a direitos fundamentais dos trabalhadores, isto é, direitos humanos reconhecidos e declarados constitucionalmente,
Nessa condição, tais direitos devem ser integralmente respeitados por todos, a começar pelos poderes públicos. Poder-se a rigor excluir da obrigatoriedade dessa participação laboral nos lucros apenas as pequenas empresas, tais como definidas pelo IBGE, ou seja, tratando-se de indústrias, as que possuem menos de 100 empregados, ou no caso das empresas comerciais ou de serviços, aquelas com menos de 50. O ideal, na verdade, seria a reforma do dispositivo constante do artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, a fim de que suas condições de aplicação sejam explicitamente declaradas, ficando claro, em qualquer hipótese, que esse direito fundamental dos trabalhadores não pode ser objeto de negociação. Já quanto à participação dos trabalhadores na gestão das empresas, determinada como medida excepcional no mesmo dispositivo da Constituição, até hoje, ou seja, em 5 de outubro, completar-se-ão 25 anos de vigência da Constituição, até hoje ela não foi regulamentada. Isso significa, ainda aí, se os senhores juízes quiserem sugerir as determinadas partes de seus advogados, cabe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, profissionais do direito, não vamos fazer da Constituição uma história da carochinha. Será possível que nós vamos simplesmente nos contentar, como vai acontecer daqui a um mês e meio, nos contentar em declamar o hino nacional em homenagem à Constituição, sem nenhuma aplicação séria da Constituição? Eu quero terminar lançando um olhar prospectivo para o direito do trabalho. Ele nasceu e desenvolveu-se em estreita vinculação com o sistema capitalista, sob a forma de uma limitação ao poder empresarial, que sempre tendeu ao absolutismo. Acontece que o capitalismo não é apenas um sistema econômico, ele é uma civilização. A esse respeito, eu venho até de publicar um livro sobre isso, Civilização Capitalista. Ou seja, é uma forma de organização global da vida em sociedade. Essa civilização, a primeira e única no âmbito mundial em toda a história, notem bem, já começa a dar sinais inequívocos de decadência e tende a ser superada a longo prazo por uma civilização humanista, na qual, entre outras características, o trabalho, em qualquer de suas dimensões, será efetivamente respeitado como inequívoca manifestação da dignidade humana. Em oposição à origem até da palavra, o trabalho não será mais considerado uma maldição. O trabalho vai ser respeitado como uma manifestação da dignidade humana. É uma forma de expressão e de criação da dignidade humana. Em tais condições, a organização empresarial do futuro já não será dominada pelo capital, mas assumirá feições comunitárias, passando a empresa privada a pertencer em comum a todos os que nela colaboram, e a empresa pública a ser diretamente controlada pelos representantes do povo soberano. É em vista desse porvir que devemos todos atuar de modo consciente e coordenado, rumo à justiça. Chegamos assim à conclusão paradoxal de que o futuro do direito do trabalho está no seu desaparecimento. Muito obrigado. Eu gostaria que Vossa Excelência
fizesse uma pequena abordagem sobre essa vinculação estreita entre essas questões do aprimoramento do nosso querido direito do trabalho e da reforma política. Senhor ministro, Vossa Excelência vai ao âmago da questão, ou melhor, ao punctum dolens do doente. A Constituição Federal Brasileira se inicia com a declaração de que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Acontece que o Brasil não foi, até hoje, e provavelmente em pouco tempo não será, uma república, uma democracia, um Estado de direito. Não é uma república, eu dei um exemplo há pouco, porque nas questões mais graves de conflito entre o bem comum do povo e o interesse particular, é o interesse particular que prevalece. Não é uma democracia, porque o povo não é soberano. Qual é o direito do povo? Eleger representantes. Ora, já esse mesmo direito, como nas manifestações de junho passado se verificou, está muito enfraquecido. O que diziam os manifestantes? Ninguém me representa. Eu não sinto ser representado por ninguém. No plano político geral, Congresso Nacional Executivo. O artigo 14 da Constituição diz que são manifestações da soberania popular. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Mas o artigo 49, inciso 15, completa também, não se pode querer abraçar o mundo com as pernas, né? Completa. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Ou seja, nesse querido país florão da América, o mandante, que é o povo, ele não pode manifestar a sua vontade política sem autorização do mandatário, que são os membros do Congresso Nacional. Mas isso não é novidade. A única coisa permanente na vida política do país é a ausência política do povo. E, finalmente, não é um Estado de direito, porque há sempre, se todos são iguais perante a lei e a Constituição, há sempre alguns que são mais iguais do que os outros. E, sobretudo, o Estado brasileiro não se considera submetido aos direitos humanos no plano internacional. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 153, em 29 de abril de 2010, disse que sim, claro, a Lei 6.683 de 79 anistiou os assassinos, os torturadores, os estupradores, os decepadores de cadáver durante o regime militar. Claro, nós precisamos fazer a reconciliação nacional. 6 meses depois, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por unanimidade, por graves violações de direitos humanos, e declarou que a lei de anistia, tal como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, é nula e de nenhum valor. O que fez o Estado brasileiro? Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Olhou para trás, olhou para o lado. Não, não é conosco. Isso não existe. O que faz com que um determinado advogado, sempre de maus bofes, e professor aposentado, já tenha insistido já há vários meses para que se ingresse com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo, em que o Supremo, aliás, é um dos autores
E é por isso que, se não houver uma mudança substancial política, não se vai avançar. E Vossa Excelência deu um exemplo, a denúncia vazia do contrato de trabalho. Meus caros, o Brasil aceitou, referendou várias convenções internacionais de trabalho e denunciou duas delas. Uma foi a Convenção número 158, de 1962, sobre o término da relação de trabalho por iniciativa empregada. Então, final das contas, é para valer ou não é para valer? Eu não tenho pessimismo, apesar de tudo. Eu acho que nessas diferentes ocasiões em que nós nos encontramos, nós começamos a enxergar melhor a realidade e, sobretudo, como disse um autor famosíssimo, cujo nome eu não vou citar agora, porque talvez cite, porque senão eu serei acusado de comunista ferrenho, né? A indignação é também uma arma política. Nós precisamos organizar essa indignação. Muito obrigado, professor. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Queira identificar-se, por favor. Primeiramente, parabéns para o Dr. Fábio pela brilhante exposição. E meu nome é Lorena, do TRT da 9ª Região. Eu gostaria de saber melhor sobre os órgãos autônomos de planejamento a médio e longo prazo, quanto às políticas do trabalho, do emprego, que o professor mencionou na palestra. Especificamente em relação a tais órgãos, tem alguma questão a suscitar? Como eles seriam compostos, como seriam regulamentados? Veja, nós não temos essa tradição no Brasil de composição de órgãos de planejamento com representantes da sociedade civil. Em geral, quando entram representantes da sociedade civil, são empresários, somente. Mas é preciso entender que, cada vez mais, há uma aceleração do processo histórico. As mudanças se sucedem muito rapidamente. Portanto, se não houver uma previsão a médio e longo prazo, nenhum dos grandes problemas socioeconômicos poderá ser resolvido. Já existem no Brasil os orçamentos plurianuais, são previstos na Constituição. Mas esses orçamentos plurianuais não funcionam como deveriam funcionar. Em primeiro lugar, porque eles têm a duração do mandato presidencial. Ora, o mandato presidencial é de 4 anos, quando na realidade é de 2 anos apenas. Primeiro ano, o presidente se adapta e nomeia e faz ministros e faz funcionar a máquina estatal. E no último ano ele prepara a reeleição, prepara a eleição do seu sucessor. Em segundo lugar, porque estes órgãos, esse plano plurianual, melhor dizendo, ele é elaborado só aqui em Brasília, nos ministérios. E uma coisa que é preciso saber, todos aqueles que moram em Brasília, infelizmente, nesta cidade linda, quem mora aqui acaba longe do povo. O povo brasileiro está muito distante de Brasília. Eis porque, quando alguém sai de um ministério, vai ser prefeito municipal, por exemplo, ele só tropeça. Ele está acostumado no ministério, ele não precisa de povo. Ele decide tudo com os seus assessores no papel, no computador. Quando ele chega
município, obviamente estou me referindo ao município de São Paulo, tropeça todos os dias, mesmo quando ele procura viajar o tempo todo de helicóptero. Esses órgãos vão ser uma novidade no Brasil. Eu compreendo a sua pergunta, porque não existe tradição de Constituição, mas nós temos que começar. Eu entendo que eles deveriam ser compostos por representantes dos setores mais importantes de sociedade civil e, sobretudo, por aqueles setores em que há uma carência social mais grave. Eu cito o setor importantíssimo dos afrodescendentes, o setor dos indígenas e toda essa população que vive no resto do chão e que não tem como se comunicar, como apresentar as suas queixas e reivindicações. Eu reconheço, vai ser uma experiência, mas se nós não começarmos, nós não chegaremos jamais a criar alguma coisa de novo. Professor Augusto César, ministro do Tribunal Superior do Trabalho também. Tem a palavra. Professor Dallazen, eu não queria deixar o professor comparado desperdiçar esse tempo precioso. Exato. É uma oportunidade única. Por isso, é um professor que todos admiramos. Fiquei aqui a pensar que conselhos eu podia ouvir do professor Fábio Pondé Comparato. E me lembrei de um dilema que é vivido hoje pela Justiça do Trabalho e que talvez, certamente, necessitaria de uma palavra de sabedoria, que são inexoráveis. O senhor falou da terceirização e me fez lembrar que, em relação a esse tema especificamente, durante muitos anos, a Convenção 181, salvo engano, clara sinalização de que se poderia precarizar o trabalho. Nós temos outras formas de integração econômica mais recentes, como contrato de facção, às vezes empresa rede, que se apresentam também em certa medida, como estruturas precarizantes do trabalho. A Justiça do Trabalho está às voltas, de algum tempo para cá, com projetos de lei e mesmo textos de lei ambíguos que aparentemente estariam a dispor, a permitir, a autorizar, por exemplo, a terceirização em alguns setores da economia. E se diz que essa é uma situação inexorável, porque esse é um fato econômico contra o qual nós não teríamos como reagir. Como é que o senhor analisa essa situação em que se propaga e se dissemina essa ideia de que nós estamos à revelia do restante do mundo a não adotar, por exemplo, esse tipo de prática, exemplo da terceirização sem medida no âmbito do nosso país de trabalho, o parâmetro, como me lembro do ministro José Roberto, permitia a terceirização apenas na atividade meio. A atividade essencial tem que ser desenvolvida com trabalho humano contratado por aquele que se dispõe a desenvolver a atividade econômica. Mas isso tem sido severamente criticado. E se diz que nós estamos nos distanciando de uma realidade à qual nós não deveríamos nos render. E quando nós nos reportamos a princípios constitucionais, nos acusam de estarmos inseridos no movimento de ativismo judicial usado na forma mais pejorativa que se pode usar essa expressão, embora essa expressão seja sabidamente rica quando se fala da atuação do Poder Judiciário. Qual o conselho, né, que estaria em sua mente e que poderia ser socializado a respeito da postura do juiz do trabalho nesses casos em que há essa referência à inexorabilidade de um fato econômico ao qual o direito teria que se render? Como é que os dois sistemas, econômico e jurídico, se comunicam, interagem numa situação como essa? E até onde pode a Justiça do Trabalho, por exemplo, reagir no sentido de dizer, olha, há princípios constitucionais que não podem ser vulnerados
ainda que haja um texto legal eventualmente autorizando tal ou qual prática de terceirização. Outra pergunta fundamental. Antes de mais nada, eu quero dizer, repetir e enfatizar que os magistrados são cidadãos. Portanto, eles têm direitos e deveres. E o principal dever do cidadão é defender os princípios políticos fundamentais. Portanto, as associações de magistrados não podem ficar intimidadas com essas críticas maldosas que lhes são dirigidas, e as associações de magistrados não podem se limitar à discussão de questões técnicas no campo do direito, notadamente do direito processual, que é um absurdo. É indispensável que os magistrados tenham consciência de que, como agentes políticos, eles têm o dever fundamental de servir o povo, de defender o bem comum do povo. E, por conseguinte, eles têm que atuar da maneira mais incisiva possível, denunciando essas situações de encobrimento da exploração do trabalho humano e tentando, de maneira criativa, estabelecer sistemas de divulgação pela internet, enfim, saindo, é o segundo ponto sobre o qual eu quero chamar a atenção, saindo desse sistema de meios de comunicação de massa, que, segundo a Unesco, o sistema brasileiro, é um dos de maior concentração privada do mundo. Televisão, rádio e grande imprensa no país são controlados por um oligopólio empresarial que tem 5 grupos. E, de acordo com o sistema capitalista, conflitam entre si concorrentemente, mas, perante o Congresso Nacional, exercem um poder dominador. Eu vou dar apenas um exemplo. Até hoje, 25 anos passados da promulgação da Constituição, praticamente, os grandes dispositivos sobre meios de comunicação de massa na Constituição não foram regulamentados por lei. Proibição do monopólio e do oligopólio. A preferência nas programações de rádio e televisão a finalidades educativas, culturais, artísticas e informativas. Ou seja, vamos dizer claramente, o poder ideológico hoje é exercido pelo grande empresariado capitalista. Antigamente era pelas religiões. Eu bem sei que existe um grupo de televisão religioso, mas ele é muito mais uma empresa religiosa do que propriamente uma igreja. Isto faz a nossa cabeça, e isso impede justamente essas instituições que querem defender o bem comum de chegar ao povo. Não existe democracia autêntica se não houver um sistema democrático dos meios de comunicação de massa. Então, é outra coisa, e a respeito disso, a respeito dessa omissão, eu tive a ocasião de propus primeiro ao Conselho Federal da OAB que se ingressasse com uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Mas o Conselho Federal da OAB não aceitou. Então, eu me voltei para um partido político e uma Confederação Nacional de Trabalhadores, que ambos aceitaram. E, de certa maneira, infringi o Código de Ética da Advocacia, porque eu procurei o cliente. Mas eu devo dizer
que não pedi um tostão de honorário e estou convencido de que nessas ocasiões o advogado tem sim que se pôr até à frente dos clientes para defender o bem comum do povo. Então, veja, é preciso que a ANAMAT encontre um meio de fazer pressão sobre o Congresso ou a Presidência da República no sentido da defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores. E não precisa de forma alguma ter receio desse ataque de politização, etc. Aqueles que impedem o Congresso Nacional de funcionar e de legislar, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo bolinhos de papel ou estão fazendo politicagem? Nós temos que fazer sempre uma grande política. É isso que eu espero dessa nobre associação. Você tem alguma outra pergunta? Sim, boa tarde. Meu nome é Osmar Brandão, do TRT9 também. Professor, sobre o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que o senhor mencionou, eu tive a impressão de que essa inserção desse dispositivo na Constituição veio para espancar aquela interpretação no sentido de que os direitos humanos versados nos tratados internacionais integrariam o ordenamento jurídico de forma automática. A impressão que a gente tem é essa, né? Veio para espancar essa interpretação. E aí o senhor menciona que essa outra interpretação que o senhor propõe, no sentido de que seria um procedimento. Mas esse procedimento, segundo essa posição do senhor, seria necessário ou ainda é possível a gente resgatar essa interpretação e, em busca, inclusive, da unidade da Constituição, chegar nessa conclusão de que ainda é possível a integração através do parágrafo 2º e passar a considerar, então, por exemplo, a Convenção aí sobre o trabalho do doméstico, que tem gerado uma grande discussão, possível considerar ainda essa interpretação e aplicar essa convenção, independentemente de qualquer regulamentação que se tem trabalhado aí nessa regulamentação? Olha, realmente essa é a questão mais espinhosa. Eu acho que dificilmente ela será resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. A minha sugestão, meu conselho como advogado, é que se passe a considerar, que os magistrados passem a considerar as convenções internacionais, mesmo não aprovadas de acordo com o rito previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, como disposições de caráter constitucional. Ou seja, não se admitindo uma revogação nem um enfraquecimento. E, a meu ver, isto já, se houvesse um número importante de decisões nas instâncias inferiores, seria uma pressão grande sobre o Supremo Tribunal Federal. O importante, no entanto, e eu volto a frisar isso, é que os juízes tenham sempre em mãos esses dispositivos de tratados internacionais sobre direito do trabalho, ou sobre direitos humanos, de modo geral. E não se limitem a atuar de acordo com o pedido das partes, né? O juiz, ao contrário do que antes se dizia no Estado liberal, ele pode e deve atuar ex officio, sobretudo em matéria de direitos humanos.
E nós todos sabemos que, na grande maioria dos casos, o litígio é muito mal discutido com base em direitos humanos pelas partes e o Ministério Público. Pode que é preciso ultrapassar essa deficiência. Alguma outra indagação? Por favor. Boa tarde, doutor Fábio. Meu nome é Cláudio Fusino, PRT de Minas Gerais. O senhor vislumbra alguma possibilidade de revisão da decisão do STF em razão da decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos relativamente à lei de anistia? Né? E queria saber se essa Corte internacional tem alguma ascendência sobre a Suprema Corte brasileira. Porque a gente sabe, somente o Brasil não apurou esses crimes havidos praticados pelo Estado nos regimes militares, né, na década de 60 e 70, na América Latina. Assim, eu gostaria de saber, nesse contexto, também o papel dessa Comissão da Verdade, que foi instaurada pelo governo brasileiro, qual o seu alcance e qual o seu papel nesse contexto todo. Bom, a decisão da ADPF 153, ela está sujeita ainda ao recurso de embargos declaratórios. De acordo com o Código de Processo, pendente embargos declaratórios, não há coisa julgada. De modo que é tecnicamente possível que o tribunal volte atrás ao julgar os embargos. É de se assinalar que o objeto dos embargos declaratórios é o fato de que o acórdão no Supremo Tribunal Federal, no caso, ele deixou de julgar o fato de que há há centenas de crimes permanentes, como, por exemplo, o desaparecimento forçado de pessoas e ocultação de cadáver. E enquanto não há o crime não se concretiza, não se pode dizer que o prazo da lei de anistia foi cumprido ou não foi cumprido. O prazo era até 15 de setembro de 1979, mas até hoje, sobretudo lá na guerrilha do Araguaia, há 30 ou 40 corpos que ainda não foram descobertos. E, justamente, a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos foi a respeito do crime continuado, de crimes permanentes. Então, qual é a posição perante o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal não tem querido julgar os embargos declaratórios. Há sempre 1001 pretextos. O último é esta novela do Mensalão. Mas, se ele julgar os embargos declaratórios pelo improvimento, nós podemos e devemos entrar com uma nova arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por quê? Porque o artigo 4º da Constituição diz que o Brasil se pautará a sua atuação no campo das relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos, pelo fato de que nós aderimos à Convenção Americana de Direitos Humanos e aceitamos a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o artigo 58 da Corte, ou 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos, dispõe que os Estados, partes num litígio perante a Corte, são obrigados a executar a sentença. Quer dizer, se o Brasil se recusa a executar a sentença, ele está denunciando informalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos. E isto tem que ser proclamado aos quatro ventos, para que este país não continue, melhor, este Estado não continue a aparecer por aí como
o grande defensor dos direitos humanos, atacando outros estados terroristas, etc. De modo que eu, de minha parte, eu estou muito tranquilo. Eu sei que o grupo do lado de lá está tentando ganhar o máximo de tempo para que todos os criminosos do regime militar passem desta vida para melhor. Eu acho que eles passarão desta para pior. Mas não tem importância. No fundo, isto é uma ocasião para nós, justamente através, em grande parte, das comissões da verdade, formarmos a consciência do povo. Olha, vocês viveram isso sem saber. Como nós vivemos quase 4 séculos de escravidão, escondendo todos os horrores da escravidão. Isso agora precisa ser ensinado. Se Deus quiser e a polícia deixar. Muito bem. Eu quero expressar ao eminente professor Fábio Conder Comparato os nossos mais efusivos cumprimentos e cumprimentos pelas magníficas lições que nos transmitiram nesta tarde, pelas preciosas e inesquecíveis lições que nos proporcionou na abertura desse 14º curso de formação inicial da ENAMAT. Quero também expressar a Sua Excelência o nosso profundo reconhecimento e agradecimento pela forma gentil, graciosa e amabilíssima com que se dispôs a vir a ENAMAT nesta ocasião para compartilhar conosco da sua sabedoria, da sua experiência e da sua vastíssima cultura jurídica. Nós lhe somos eternamente gratos, professor Comparato, e expressamos o penhor da nossa imoradora gratidão por esse gesto de elevado espírito público que Vossa Excelência, mais uma vez, se comporta em sociedade. E tenho a satisfação imensa também de passar às mãos de Vossa Excelência o certificado de participação neste evento na qualidade de conferencista, com o nosso, repito, com o nosso profundo agradecimento. E peço mais uma vez uma salva de palmas ao professor Fábio Conder.